Pô, mas tu tava falando que, na verdade, na última vez que tu veio, tu tava... Aí é foda, né? Porque vocês têm uma porra de uns nomes é verdade. que eu não sei. Mas mas você tava, fala aí, você tava pô, a gente tirando a licença pra voar, Isso. não é? É. Deu tudo certo? Já sou piloto agora. Agora tu é Aí. piloto. Agora tu é do bonde dos caras que falam mal de você. É, tu fala mal de mim mesmo. Continuam falando, não Mas adianta. agora é assim. Mas ele é um pilotinho novo. Agora eu não sou mais, não é piloto, agora eu sou um Daqui pilotinho 10 novo. anos eles vão Eu escutar não você. tenho propriedade de falar sobre isso. É tipo, cara, é eu real só essa trabalhei rixa 36 anos na aviação. Porque na Rola. última vez que você veio aqui, você falou bastante dessa rixa de mecânicos com pilotos. Não, isso não existe mais tanto, porque conforme as gerações vão mudando... Mas você é mecânico. Eu sou mecânico. Ele é piloto. Ele é piloto. Por isso Qual- que eles têm uma treta. Não, Tá exatamente. vendo? Descobriu tudo. Mas e do lado dos pilotos? Existe realmente uma... Não, hoje em dia É não. mais fácil voar do que consertar. Hoje em dia... Bom, eu imagino que seja... Tipo, os dois são difíceis. Bom, tu é piloto e mecânico, conserta, então... Se der apanha, eu já abro a porta, já vou pra cima do motor e... No planeio já Voando conserto. mesmo, né? Voando mesmo. MacGyver. Não, hoje em dia não existe mais isso, porque todos de cada área sabem exatamente a função de cada um, né? Então, E outro, o piloto ser inimigo do mecânico não é faz tipo... o menor nenhum É tipo o sentido. soldado ser inimigo do cozinheiro, tá ligado? É um não erro tem, tremendo. não faz sentido. Não, mas, Então- mas isso realmente mudou, assim. É que eu entrei na aviação, eu sou bem mais velho que o Gerald, né? Então, quando eu entrei na aviação, existia ainda isso. Existiam uns pilotos meio cascadura, assim, que pegaram uma época antiga, em que o mecânico também era cascadura. Então, o mecânico ser tratado como um inferior, para ele era normal, porque ele já se sentia assim. Era um cara com macacão sujo de graxa. Era isso, basicamente. Mas o tempo mudou. Hoje em dia os aviões são software que o cara tem que carregar. Então o nível técnico dos técnicos de manutenção subiram. Então a relação é bem mais tranquila hoje em dia. Qual foi o avião que tu voou, cara, quando tu pegou tua licença? Minha licença foi um Cessna 150. Cessna É um 150. Cessna 150. Bota esse Clássico do De treinamento. instrução. É. Tem os aviões que os mais usados, né? O Cessna 150, Por que, o que ele é um Paulista aí, clássico? ó, Bonitinho isso aí, ó. ele, hein? Asa Eu alta. vou te falar, esses aviões assim com hélice são elegantaços. Eu acho que tem um charme muito foda. Eu sou suspeito pra falar, porque eu adoro esse tipo de aviação, né? E, pô, é Aviação uma que eu- delícia, cara, pilotar um negocinho E é desse, seguro, é muito seguro. Tu sente as pancadinhas de turbulência, assim, sabe? O ventinho, é mal gostoso, Maneiro. cara. É um avião maneiraço. pequeno, um avião para 2 pessoas. Ele é um avião de treinamento. Mudou. Às vezes as críticas ou os ataques dos haters servem até para tu melhorar, sabe? Porque eu sempre trabalhei na aviação comercial. Então a minha visão era um pouco limitada àquele mundo em que tudo é lindão, tudo é bonitão. E aí quando eu fui aprender aí essa outra aviação geral, sabe? Pô, eu gostei pra caramba, cara. Cara, é uma um mundo- comunidade grande, unida, o pessoal gosta da a aviação. corre A na aviação veia mesmo. Isso um deve ser só os bagulho. nerds, né? Não, tem deve. de tudo. Deve ser só os nerds. É porque Não, é uma é. coisa meio complexa, Esse né? nerd é o Vamos ser cara sinceros. que fica 12 horas falando de É, avião no aeroporto. É nerd. É nerd. Esse é o nerd, né? Classe E, né? Mas aí eu Total. conheci muita gente legal. E isso que é engraçado, né? Quando fala assim, pô, os pilotos ficam me atacando assim. Mas, pô, na verdade é uma minoria mesmo. Porque, assim, onde eu pousei em aeroclube ou em aeródromo pequenininho, os caras vêm conversar e põe aquele papo legal, sabe, de aviação. E, pô, tu tá tirando aí, pô, assiste teu canal. Sabe, é um negócio Quando legal. dois nerds se encontram. Só uma vez eu encontrei um cara assim que ele ficou assim... Pô, tu é aquele cara que falou mal de piloto, né? No pânico. Aí eu falei, então, você viu um corte de uma entrevista, né? Quer conversar sobre isso? Aí eu demorei ali 3, 4 minutos conversando com o cara mudou completamente a opinião dele, cara. E eu expliquei os motivos, né? De por que a gente tem que tratar... Eu não quero botar os regulamentos de aviação comercial numa aviação particular, senão ela não voa. Não tem como. Mas, pô, existem algumas boas práticas que dá para utilizar que não custa nada. E sabe, esse é meu intuito, assim, falar, pô, vamos deixar esse negócio cada vez mais seguro aí, que é Mas muito legal. eu tenho muitos amigos, né, nessa aviação. É a aviação que eu frequento, é a aviação do aviador que gosta de ir para o aeroporto, abrir porta de hangar, tirar o avião do hangar. Isso é gostoso, né? E a grande maioria são pilotos responsáveis, são pessoas que levam a aviação, que a gente fala, a gente brinca de ser piloto, né? A gente brinca de ir lá e voar,
Mas o brincar é levar um negócio muito a sério. Então, todos os pilotos... Não pode dar errado. Não pode dar errado. Não, é. Porque quando você tá voando, independente de qual que é o tamanho do avião que você tá voando uma máquina, entendeu? É claro que a complexidade do avião que eu voo, ela é muito menor do que a complexidade de um avião comercial. Mas você tem uma responsabilidade lá também. Então você tem que saber manter o avião, você tem que saber fazer o checklist, você tem que saber quando dá, quando não dá. Você tem que... Eu, por exemplo, gosto de voar de fim de semana, gosto de voar com tempo bom, e eu tenho que ter... eu tenho que saber olhar para o céu e falar, hoje eu não vou, hoje não dá para ir. E quando você está começando na aviação, quando você se torna piloto, você tem aquela ansiedade, quero voar, quero voar, quero voar. Mas você tem que saber que tem dia que não dá para voar. Eu fiz um recheck uma vez, que a gente tem que rechecar a nossa habilitação de monomotor, que eu vou no caso, a cada 2 anos, né? E aí eu fui fazer um recheck uma vez, que é tipo refazer o exame, para ver se você está apto a continuar com a habilitação. A licença de piloto, ela não tem prazo, né? Mas você tem que fazer essas habilitações, enfim. E aí o checador sentou comigo na mesa e falou... Você é piloto de fim de semana? Sim, você voa quando dá. Você voa na parte boa da aviação, né? Quando tá bom para voar. Então você tem que ter na sua cabeça o seguinte: não dá hoje, vai amanhã. Não deu essa semana, vai semana que vem. Não deu nesse mês, não vai. Mas não se enfia em lugar que você não precisa estar, né? E a grande maioria dos pilotos é responsável nesse sentido. Eles conseguem ver isso, né? Então é uma comunidade bem legal, por isso que é uma comunidade unida, tem os grupos, bastante, o pessoal tem essa troca, essa informação, isso é bastante importante. É claro que, assim como toda área, tem algumas exceções, mas a gente não pode levar as exceções como regra, né? Então, por isso que a legislação também tem mudado, nos ajudando muito no Código Brasileiro de Aeronáutica, nas emendas que têm sido feitas, principalmente na aviação de pequeno porte, aviação experimental. Então tem uma série de coisas. Da própria comunidade. Da própria comunidade, exatamente. Isso é legal. Porque assim, tem cara que não faz manutenção no avião? Tem, de fato. Então, o cara que não faz manutenção, não quer... O cara só quer ligar o avião e sair voando, beleza. Ele tem que ter liberdade de fazer isso, mas não em cima na cabeça de ninguém. Vai voar por sua conta e risco em algum lugar. Agora, quem leva a manutenção à risca, segue todo o manual, né? O cara ele tem a liberdade de ir para onde ele quiser, como ele quiser. Então, isso tem mudado bastante no Brasil e tem crescido muito a aviação de pequeno porte no Brasil, né?